Nossos avós vieram do Japão há quase 100 anos, uns 90 anos atrás. Meus pais vieram do Paraná em 75. A gente quer preservar os nossos valores, os nossos princípios da nossa família, que o legado seja seguido por outras gerações que vão nos suceder. O início nosso do assentamento, plano de assentamento do Alto Parnaíba, foi uma força-tarefa do governo federal, da Secretaria da Agricultura, Cooperativa Agrícola de Cotia, pelo nosso presidente Gervásio Inouye. E, na época, nosso prefeito era o Zé Luiz Borges, que, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que teve muita coragem de repente, enfrentar vários desafios, vários problemas agrários. O Zé Luiz Borges foi uma pessoa-chave para nós ter iniciado esse projeto do PADAP. Foi no governador, foi tudo pedindo, me ajuda, tem dó, era muito difícil. Graças a esse trabalho coletivo que surgiu, capitaneado principalmente por Zé Luiz Borges, que era o prefeito da época, que comprou o desafio de construir uma região próspera. Aí ele procurou o presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia, o Dr. Gervásio Inouye. Eu fui lá e foram comigo assim, a desapropriação vai sair. Porque eu fui lá no Delfim, ministro da Fazenda. Aí o Gervásio falou para ele que exigia dele, em compensação, tudo que ele tinha feito para o governo, essa desapropriação que ele ia implantar esse plano. O doutor Olímpio lá de Patrocínio falou comigo, aquele lá, São Gotardo, vai ser o celeiro do mundo, as planícies, o Cerrado, porque foi o primeiro projeto no mundo, não foi de Minas não, a ser implantado no Cerrado. E Shimada Agronegócio surgiu, não o Paulo Shimada, são os irmãos que eram em sociedade, né? O Paulo veio para cá para ele estar administrando a fazenda de São Gotardo. Mas na época nós tínhamos a fazenda do Paraná, né? Que é a matriz. Tínhamos a fazenda na época, Bauru, que era o outro irmão do Paulo, e posteriormente em Paracatu. Acho que o principal desafio foi a morte prematura do meu pai, do Paulo Shimada, mas que graças à garra, à determinação da minha mãe, ela tem que ser sempre reconhecida, porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Ela conseguiu superar esse momento desafiador com 4 filhos menores de idade, conduzir tanto na formação educacional quanto na formação como pessoa mesmo, dos filhos, e graças a isso a gente hoje consegue crescer de forma sustentável, não só questão financeira, mas principalmente no desenvolvimento das pessoas, na responsabilidade social, em forma de agradecimento até ao que a região de São Gotardo nos proporcionou, de construir a nossa família, a nossa história aqui na região de São Gotardo. Antes, ele já sabia, por causa da doença que ele adquiriu, ele já sabia que a vida dele já estava com os dias contados. E para facilitar a administração para quem estava ficando, ele previu que era melhor desfazer a sociedade, que é complicado. Quando está entre os irmãos, ele tocando à frente é uma coisa, Mas eu, viúva, ficando com meus filhos, é muito complicado. Então, ele resolveu conversar entre os irmãos, entrar em acordo, foi separado, então cada uma fazendo a divisão, ficando com a sua parte. E nessa época nós tínhamos duas fazendas, perto do Quilombo, que está hoje a sede, e outro perto de Rio Paranaíba. E ele vendeu essa parte e reuniu tudo num local só, para a administração ser fácil. E de onde, na verdade, aí surgiu Shimada Agronegócio de São Gotardo. A fazenda não tinha bem dizer nada, Tratores, era muito pouquinho. Ele começou com a cara e a coragem, trabalhando muito. Um carrinho que ele tinha para andar aqui na fazenda, na cidade, era uma Brasília azul.
Tinha um caminhãozinho Chevrolet, a gasolina para puxar a turma. Tudo que fazia braçal. Para fazer o desmatamento, tinha um tratorzinho de esteira velho, derrubava as árvores maior. Para derrubar as árvores menores, tinha um CBT antigo, amarrava uma corrente de um lado e do outro e saía arrastando. Aí depois preparava, a gente juntava as raízes, fazia os montes, depois voltava atrás e botava fogo para poder ver se plantava alguma coisa, né? Aí eles começavam plantando trigo, soja, milho, era o que plantava. Tinha café também, mas o serviço era tudo braçado, não tinha máquina nenhuma para jogar um adubo na lavoura. Para adubar o café, a turma amarrava um saco de adubo na cintura e saía jogando tudo de mão. E capinar era tudo na enxada, não tinha implemento nenhum. Foram 4, 5 anos de muito aprendizado, né? A gente apanhou muito, né? E nessa época, junto com o Paulo Shimada também, da família Shimada, a gente sempre caminhou junto, um apoiando o outro. A gente trabalhava 6 da manhã até meia-noite e é por isso que a gente venceu, né? Quando o Paulo faleceu, ele falou assim para mim: você não precisa adquirir mais nada. O que eu tô deixando para vocês é o suficiente. É só saber trabalhar. Mas hoje, os meninos já expandiram muito. Lá atrás ele já tinha uma visão diferenciada em relação ao futuro, que quando ele faleceu já tínhamos 6 pivôs centrais montados, já tínhamos a produção de cenoura e beterraba já rodando o ano todo, já tinha feito a aquisição de uma câmara fria para venda no período de melhor preço. Meu pai enxergava antes, tinha uma visão, enxergava longe. Ele sempre falava: no dia que eu falecer pode chorar, mas no dia seguinte arregaçar as mangas e vida que segue, porque o tempo não para, né? E o nome dele nunca será esquecido. É uma coisa fabulosa. Meu pai é um cara muito justo, senso de justiça, ele tinha humildade. Meu pai era muito inteligente, um espírito de liderança muito forte. De certa forma, ele era uma pessoa enérgica, mas muito humana. O tempo dele aqui foi breve, mas ele deixou um legado, uma história, não só para a família, mas como para toda a sociedade. Então, se a gente conseguir ser pelo menos um pouquinho do que ele foi, o dever está sendo cumprido. Caiu, na verdade, assim, nas minhas mãos, que eu tinha que repassar isso para os meus filhos. Mas como? Se eu não tinha todo esse conhecimento da agricultura, eu vou contratar um agrônomo, né, que vai estar junto comigo, nós vamos conversar, né, e montar estratégia, ele vai me orientando, ele vai mostrando, eu vou estudando com ele, aprendendo, e assim nós vamos administrar. Mas eu tive sempre o apoio dos meus cunhados e os amigos do Paulo, que me ajudaram muito, inclusive no processo de estar conseguindo esse agrônomo, até chegar a hora que os meus filhos formaram, começaram a retornar. A primeira coisa que eu fiz foi buscar o Hugo. Eu preciso de você, perto de mim. Não precisa me acompanhar em nada. Eu vou estar com um agrônomo e você vai continuar o seu estudo, mas perto de mim, junto comigo. E ele voltou, largou os estudos lá, portanto ele fez a faculdade em Araxá. Ele ia e voltava toda noite, sabe? E dessa forma eu consegui trazer todos os meninos que estão aqui hoje, senão eu não estava conseguindo. Como meu pai já vinha falando, então, assim, eu não vou viver muito tempo, então logo que eu falecer você volta para ajudar sua mãe e os seus irmãos, e assim foi feito. A dona Vera, né, com a fibra que ela tem, com a vontade que ela tinha, e com certeza ela com o legado que o Paulo deixou, ela conseguiu conduzir os filhos. Passou algumas dificuldades, né, mas ela soube administrar essa dificuldade, né? Na verdade, assim, nunca fomos dizer que foi projetado. Por acaso eu resolvi fazer administração. Depois que eu me formei, eu vim ajudar meu irmão a administrar a empresa, 2003. E nesse período, a gente passou por vários momentos desafiadores, né? Principalmente na fase de construção da equipe para coordenar, porque
todos imaturos, principalmente eu, que estava com 15 anos de idade. Então a gente tinha que se superar para poder continuar o legado do meu pai. E graças a Deus, com o passar dos anos, a gente conseguiu investir na capacitação das pessoas, na formação da liderança, e contratamos uma consultoria, sempre trabalhando em cima dos nossos valores, princípios para serem preservados, na transparência, no respeito, na honestidade, na integridade, na dignidade. E hoje, vamos dizer que a Fazenda Estimada é uma referência, né? Graças à dedicação da Dona Vera, depois do Paulo, com o Hugo e o Gildo na frente, eu acho que não tem como isso dar errado. Também é importante reconhecer, né, vamos dizer assim, a garra dos pioneiros e da minha mãe nessa fase tão difícil, com uma mulher nova, ainda jovem, com 4 filhos menores de idade. Então, é isso que faz a gente cada vez mais querer que a empresa prospere e que o legado seja continuado, né? E que os nossos sucessores preservem esses valores que foram trazidos lá do Japão, né? Há quase 100 anos atrás. E que as pessoas também que trabalham conosco se sintam sempre valorizadas, reconhecidas e que queiram, junto com a gente, construir um futuro cada vez melhor, tanto para a nossa empresa quanto para a nossa cidade, nossa região, nosso país, né, como um todo. O grande diferencial que eu acho são as pessoas. Nosso time é o grande diferencial. Eu sinto que as pessoas gostam de trabalhar aqui e a gente valoriza muito isso. Nós fazemos questão de dar oportunidade para as pessoas se sentirem prestigiadas, de trazer novas tecnologias de outros países, de outras regiões. Temos vários casos aqui que as pessoas começaram como colhedores de abacate, como arrancadores de cenoura, e hoje tem cargos de liderança. Então a gente procura detectar as pessoas que compartilham dos mesmos princípios nossos e que querem progredir na vida e dar oportunidade para essas pessoas crescerem, tanto como profissionalmente quanto como ser humano, né? Eu comecei a trabalhar aqui em 2005 nas lavouras de abacate, né? Capinando abacate, adubando, e eu via que tinha oportunidades de crescer, né? A empresa estava crescendo e quando a empresa está crescendo a gente vê as oportunidades e tenta crescer junto. E aqui tem uma vantagem muito boa porque as pessoas veem quem se destaca e dá essa oportunidade a quem se destaca. Isso é o olho do dono que faz as pessoas crescerem junto, né? Ele está vendo as pessoas que estão se desenvolvendo e faz elas crescerem junto com a empresa. Aí a empresa cresce, né? Porque todo mundo se interessa em crescer junto. A gente tem uma gratidão enorme por toda a população de São Gotardo, por todas as pessoas que vieram de fora também, porque se não fossem as pessoas, não seria possível produzir tanto alimento, alimentos tão diversificados, né? E durante o ano todo e com responsabilidade socioambiental. Eu espero que alguém possa continuar esse legado, absorver toda essa cultura nossa, uma empresa sustentável, uma empresa que preza pela qualidade, que eles possam levar a empresa adiante. Eu fico alegre dessa fazenda estar inteirando 50 anos dela. É uma fazenda que emprega muita gente e, se Deus quiser, vai crescer mais ainda. Quando eu for sair daqui, eu vou sentir saudade, porque minha vida está toda aqui. O nosso objetivo é que a gente consiga manter tudo que a gente pôde aprender deles e passar isso para frente, para que essa empresa seja perpétua, não digo, mas que tenha longevidade e deixe um legado para a sociedade.